Olá, sejam bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que nos dá a oportunidade de conhecer e refletir as mensagens de Emmanuel por Chico Xavier. Mas primeiro vamos nos ligar com o nosso mentor querido, com o plano espiritual e humildemente com Jesus, pedindo que nos ajudem a entender e assimilar esta mensagem da melhor maneira. Que assim seja. Hoje falaremos sobre a mensagem 158 do livro O Pão Nosso. A mensagem tem como título Governo Interno. Emmanuel começa com uma mensagem de Paulo aos Coríntios, muito bonita. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovada. No começo a gente pode achar um pouco difícil, mas se a gente pegar o significado das palavras, nos ajuda a entender. Subjugar significa dominar, vencer. E nesta mensagem podemos entender que é estar em pleno controle da nossa mente e do nosso corpo. Assim fica claro que ele nos diz que controlando o nosso corpo, mente, pensamento, conseguimos dominá-lo para que não erremos e não nos desviemos da nossa tarefa, para não sermos reprovados também. Agora vamos para a mensagem de Emmanuel. O governo interno. Efetivamente, o governo é miniatura do universo. Olhem que bonito isso. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual. É razoável que cada um, atento às suas predisposições, não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder do domínio. É indispensável esteja cada homem um dia com o governo de si mesmo. Eu acho muito bonito. O corpo é miniatura do universo. Então, gente, ele deve funcionar como tal, em perfeita harmonia. No capítulo 1, no Livro dos Espíritos, a pergunta 27, Kardec pergunta aos espíritos: haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E ele responde: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, a gente tem aqui que Deus é o Pai de todas as coisas. Nós, espíritos encarnados, usamos o corpo físico. Então, aqui somos em três também. Então, nós temos essa trindade. Nós dependemos do nosso corpo físico para a nossa evolução espiritual. E como Emmanuel nos disse, ele é uma miniatura do universo. E assim, ele deve estar em perfeita harmonia. O nosso espírito que habita este corpo tem uma missão a seguir, um planejamento, e depende desse nosso corpo. Por isso, temos que cuidar bem dele. Devemos governá-lo, a parte física também muito bem. Termos cuidados, saúde, hábitos saudáveis, higiene, porque para nós completarmos tudo aquilo que necessitamos, ele tem que estar bem, esse corpo tem que estar bem. E se a gente não cuidar dele, se a gente não preservá-lo, o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue completar a nossa missão. Nós viemos para estar tantos anos aqui na Terra, para conseguir fazer a nossa missão, o que está planejado para nós. Mas eu posso abreviar isso. Nós temos os excessos de comida, os vícios, maus hábitos. Então, o que é? Não que não devemos fazer muitas coisas, não, é achar o equilíbrio, porque nós temos essa obrigação, porque nós dependemos desse corpo que nós temos para isso. Então, nós precisamos amar também, mas sem excessos, cuidando e não venerar.
É difícil, mas nós estamos aqui para aprender. Ainda no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, na pergunta 132, temos o seguinte comentário: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que por essa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia. Vocês percebem como está tudo ligado? E como é muito bonita essa mensagem de Emmanuel para nós? E também é muito importante nós estarmos atentos às nossas tendências inferiores, porque todos nós temos tendências inferiores. Ainda não conseguimos manter um padrão único. Então, vira e mexe, a gente dá uma deslizada, mas isso faz parte da nossa aprendizagem. Mas será que a gente já parou para pensar sobre isso? Como que estão as nossas tendências inferiores? A gente já fez uma autoanálise, buscando as nossas falhas e não somente a dos outros, porque a gente geralmente vê as tendências inferiores dos outros, mas nós não. Então a gente governa a gente e o outro. Mas a gente esqueceu que a gente esquece que primeiro a gente tem que cuidar da gente, para a gente estar bem, para a gente progredir espiritualmente e cuidando do outro. Mas a gente não tem nada de que se envolver, a gente não tem que se julgar, a gente não tem que olhar as outras tendências do nosso irmão, olhar as nossas primeiros, né? É o que é difícil. E Paulo nos diz numa sua... Aqui, desculpem. E isto quer o apóstolo Paulo em sua mensagem, que eu não seja reprovado. Então, por que ele manda a gente nos controlar, a gente se controlar primeiro em nossos, né, subjugar? É justamente para isso, para a gente não ser reprovado. Se a gente controlar essas nossas tendências, se a gente controlar os nossos pensamentos, a nossa mente, a gente dificilmente vai ser reprovado, a gente vai ter um domínio, que é o que ele pede. É importante estarmos atentos e não deixarmos apenas a vida seguir, porque a gente tem muito isso, vou deixar a vida me levar, e a gente não se importa com as consequências, mas todos nós somos responsáveis por nossos atos. E aqui é muito importante a gente entender que o corpo é a nossa casa e a nossa ferramenta, mas é o espírito que governa. Eu acho que é muito importante isso. E assim, continuando a mensagem de Emmanuel, a vida interior de alguma sorte assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais o da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelo dos bons ou do mau parlamentos, dos ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando o trabalho. Então, Emmanuel faz uma cooperação, eu achei magnífica, para que possamos entender a importância desse nosso governo. Imaginem um governo, nós somos aqui o nosso governo e temos os nossos ministérios, como no nosso país. Aqui a gente não está falando de política de país, estamos falando da nossa política interna. Então, nós governamos o nosso corpo. Nós governamos como? Através dos nossos ministérios. Quais são? Da reflexão, que permite pensar antes de agir e fazer escolhas, boas ou más. O conhecimento, os conhecimentos morais, espirituais, que me ajudam nas minhas escolhas. A compreensão. Será que estamos compreendendo a nossa missão? O que viemos fazer aqui? Será que estamos compreendendo o nosso lar, as dificuldades, as virtudes de cada um, os deveres que temos? O que viemos fazer aqui? Deixar simplesmente tudo no automático? Sermos apenas palavras que saem ao vento e não dizem nada? É isso que devemos ter, essa compreensão. E o respeito, aprender a respeitar ao próximo. Como eu falei para vocês,
de não olhar as tendências dos outros, mas olhar as nossas tendências, respeitar o próximo como ele é. É difícil respeitar a nós mesmos. E a ordem é necessária em qualquer governo. Nós temos que ter a ordem dentro da gente. Temos que ter a ordem do que fazemos, a disciplina. Devemos conduzir a nós mesmos da melhor maneira. Será que estamos conduzindo corretamente? Será que o nosso livre-arbítrio pode nos levar ao êxito, ao fracasso? Os excessos, vícios, comidas, bebidas, entre outros, podem atrapalhar o nosso governo, a nossa caminhada, porque eles podem nos levar às doenças, a desencarnes precoces, como eu já falei para vocês. A falta do equilíbrio é o que mais dificulta. Não conseguimos ainda achar esse equilíbrio tão necessário. Nós temos, como foi dito nesta mensagem, extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando o trabalho. Isso quer dizer que nós temos capacidades, nós temos potencial para realizarmos aquilo que viemos fazer. E o nosso corpo físico e o nosso espírito não estão aqui para ficar inerte. O corpo pede trabalho, pede ação. O nosso espírito está em evolução. Não veio para ficar parado, veio aqui para cada um que encontra, para colocar a nossa vida encaminhada, sempre para frente, sempre buscando o melhor, né? Por isso devemos governar bem nosso corpo, e como bons governadores devemos estar atentos com os nossos ministérios e fiscalizá-los. Mas a gente não veio aqui só para estar no governo anterior em nossa casa. Nós viemos também, nós temos que ter tudo isso na família, no trabalho, dos amigos, no nosso dia a dia. É uma cadeia que deve funcionar bem, é um universo que depende dessa harmonia para que tudo ande bem. Não pode um andar direitinho e o outro não. A gente tem que buscar a harmonia entre todos esses ministérios para a nossa evolução, para o nosso êxito da nossa missão. Nós devemos vigiar se estamos refletindo sobre o que estamos fazendo, sobre as nossas escolhas, compreender mais do que ser compreendido, buscar o conhecimento essencial para sermos melhores e contribuir para a evolução do nosso planeta também, através do nosso trabalho, das nossas ações. Devemos respeitar mais, devemos ter disciplina naquilo que fazemos, devemos ter um objetivo. E o que nós podemos fazer para chegar naquele objetivo? Nesse objetivo, o que eu posso fazer na melhor maneira? Não preciso pisar em ninguém, não preciso maltratar. Essas minhas escolhas, o meu caminho me levam. Aí a gente pode completar com uma passagem de Chico, com Emmanuel, que eu acho que é fundamental. Que no início da atividade mediúnica de Chico, Emmanuel lhe perguntou se ele estava realmente disposto a dedicar-se à tarefa que lhe era atribuída. Emmanuel falava em 30 livros, só para começar. No total foram mais de 400. Chico temia de não estar à altura do compromisso e também receava ser abandonado pelos bons espíritos. E Emmanuel lhe garantiu que isso não aconteceria, desde que ele se dedicasse ao trabalho, ao estudo e ao esforço no bem, que essa é a nossa missão também. E Emmanuel propôs a Chico 3 pontos cruciais para o bom desempenho dessa tarefa. O primeiro, a disciplina. O segundo, a disciplina. E o terceiro é a disciplina. E é isso que nós precisamos para o nosso governo interno. Disciplina, disciplina e disciplina, para a gente não ser reprovado. Porque não é fácil, e se a gente não tiver essa disciplina, essa consciência, é muito fácil de a gente ceder às nossas tendências inferiores. E ainda, continuando a mensagem, o governo supremo é o espírito, no cosmos celular,
redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da boa vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhe importando os decretos renovadores que não hostilizam, nem executam, e se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando não se converte num cego ou num celerado. Celerado aqui é aquele que cometeu ou capaz de cometer crimes, ou é mal, perverso, de má índole. Então, nós temos essa encarnação onde nós temos a oportunidade de melhorarmos. Só que o espírito muitas vezes se desvia. Nós, como espíritos, nos desviamos, nos perdemos no caminho. Então, e os nossos órgãos, nossos ministérios, muitas vezes não dão conta, porque a gente se perde pelas tendências. Por isso que é importante o nosso orar e vigiar. Por isso que é importante a gente não querer ser mal, perverso, ter má índole. É importante nós buscarmos o bem para a harmonia, para nossa harmonia. E nisso a gente consegue ter na nossa autoanálise. A gente consegue deitar, a gente consegue olhar e a gente consegue perceber, se a gente olha e fala assim, nossa, hoje eu fiz coisas muito boas, ou se não, eu errei, mas amanhã eu posso fazer coisas melhores, posso buscar não errar, posso buscar reparar os erros que eu cometi. E continuando o texto, quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. Como Chico disse, como Emmanuel disse para Chico, disciplina, disciplina e disciplina. É então necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é o de vontade forte para conosco e de boa vontade para com nossos irmãos. Então podemos ver nesse texto que, como eu falei para vocês, nós devemos ter esse governo de nós mesmos em qualquer lugar da nossa vida, família, trabalho, com amigos, aonde for. E que sempre a nossa força de vontade é o que vai fazer a diferença. Que devemos ter força de vontade para não errar. Quando pensarmos em fazer alguma coisa, pensa. Se você gostaria que fizessem isso com você. E a boa vontade para com nossos irmãos é o que gostaríamos que tivessem conosco. Então, é aquilo que devemos ter com nossos irmãos. E assim teremos controle do nosso governo interno, meus irmãos. E assim concluímos o quanto é importante a maneira de governarmos nossas vidas, o quanto é importante a direção que tomamos, o quanto nossas escolhas podem nos levar para um caminho melhor ou não. O nosso equilíbrio, o nosso modo de viver, o nosso trabalho deve nos levar para o nosso progresso espiritual. Por isso, devemos sempre estar atentos de como estamos agindo e como estamos com o nosso irmão. E assim eu me despeço de vocês. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e o carinho de todos. E peço que Jesus abençoe a todos os seus lares e familiares. Um grande abraço.